simbolizando o mês 10, para te dizer que 9 meses já estão garantidos, e o 10º mês nós sentiremos como forma de confirmação que o mês 10 será um mês de vitória. Nós receberemos e sentiremos nesta noite, em forma de confirmação, uma presença, um operar de Deus. Fala para ele: eu não sei você, mas eu estou acreditando. Eu vim para guerrear, eu vim na campanha, eu não vim para ver o que vai acontecer, eu vim para guerrear. Quem é da guerra vem comigo, quem é da guerra vem comigo, quem é da guerra vem comigo. Eu não aceito um crente que diz que é o ano que vai mudar. Sou eu que mudo o ano. Deus já desceu aqui, eu estou sentindo um arrupio aqui. É a sua atitude que vai mudar o ano de 2024. Levanta a mão direita e segura. Levanta a mão direita e segura. Diga assim: ó Deus, eu creio. É o Senhor que está falando. Se é o Senhor que está falando, nesse 10º elo, coloca na palma da minha mão, ó Deus, uma porção da tua presença aqui nesta noite. Fecha a tua mão, fecha. Começa a sentir, começa a se encher, começa a receber gozo do céu aqui. Aleluia. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Tudo está na mão dele. Por que te preocupas? Porque está na minha mão, está no meu controle. Hoje eu te dou um sinal, diz. Diga para alguém: eu não vou entrar no ano, eu já estou com os 2 pés no ano. O que vai determinar o meu sucesso, diga para o teu irmão, não é o teu intelecto, não é a força do teu braço, não é o teu psique, é presença de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você não veio para um lugar qualquer. Meu irmão, eu vou falar para você. Eu cheguei aqui 17h30, fiquei lá na rua, estava muita chuva. Aí eu entrei, fiquei uns 15 minutinhos de joelho. Já chegou o servo de Deus, trouxe cafezinho. Oh, que igreja abençoada. Mas eu louvo a Deus, eu estava sentado ali e olhando para cá, falei: Senhor, eu prego por misericórdia há 25 anos, um pouco mais. O Senhor já me levou em tantas catedrais, mas quando eu olho para este altar, eu tenho tanta gratidão a Ti. Sabe por quê? A minha gratidão, porque este altar é seleto. Vou falar, este altar aqui não é qualquer um que sobe. Aqui você tem um pastor que vela pela sua vida, rapaz. Aqui desconcertado não sobe, não prega, rapaz. Aqui quem tem vida dúbia não prega, não sobe, rapaz. Eu olhei para esse altar e falei assim: tanta gente boa queria pregar aqui e não consegue. Tanta gente renomada queria pregar e não consegue. Não entendi? Entenda, por favor. Todas as vezes que você recebe uma oportunidade de subir aqui, se sinta privilegiado.
vejo uma escrivaninha somente com livros. Eu vejo uma escrivaninha incandescente pelo fogo do Espírito de Deus. Diga assim: 2024 será o melhor ano da minha vida, porque eu entrei neste ano buscando presença. É a presença que não importa onde não tenho. É a presença, 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 é a presença de Deus. Eu estou terminando agora. Davi está descendo uma rampa como um anônimo, como um qualquer, diante dos homens. Davi não está com armadura, porque a armadura fala de preparo humano, força humana. A força de Davi vem ali de cima. Fala para o irmão: a minha força não vem de baixo. A força motriz de 2024 não vem de baixo, vem de cima, vem de cima, vem de cima. Eu estava pregando a primeira noite que eu preguei este ano 2024 em Jundiaí, numa campanha como essa. Eu estava pregando, de repente eu pedi para os irmãos: levanta a tua mão lá em cima e aplauda ao Senhor. Tinha terminado já, tinha entregado alguma coisinha, tinha falado o que Deus mandou. De repente eu olho uma senhora e eu vi, Deus me mostrou aqui na sua coluna, aqui na sua lombar, como se fosse algo travado, como se fosse algo entrelaçado. Eu peguei as mãos daquela mulher, que ora era esposa do pastor presidente daquele ministério. Ela estava com as mãos assim. Mas vem aqui por favor, senhor. O senhor é o senhor, pregador, vem cá. Estende as suas mãos lá em cima. Como faz assim, ó. Assim. Ela estava assim com as mãos. Eu olhei assim, Deus me mostrou. Eu peguei a mão dela e fiz assim. De repente Deus falou: Senhor, ordene. Eu já chamei tuas irmãs, joguei óleo na mão. E tem gente que não acredita nesse mistério. Aí veio uma, começou a passar a mão nas canelas da mulher, da senhora. A outra chegou, colocou a mão na lombar. Eu coloquei
e abaixaram o corpo. A mulher começou a baixar, o pastor presidente começou a chorar. Eu disse assim, para saber que Deus está aqui nesta primeira noite, para fazer coisas grandes, dar a tua mão. Eu peguei na mão dela assim, e comecei a correr no corredor da igreja. Aí a filha dela que tinha orado falou assim, pastor, a minha mãe disse ontem que não estava aguentando nem andar, está correndo, está abaixando. Essa virtude que Deus tem para a tua vida, esta graça que Deus tem para a tua vida, é hoje. Diga para o teu irmão, a presença de Deus fará a diferença na tua vida em 2024. Vamos dizer que tem presença de Deus. Davi está descendo, esquecido pela família. Até lembro daquela música, né? Eu não perdi o controle, não. Quando eu estava falando ali, eu lembrei da música que estou lembrando agora. Davi estava esquecido. Ele está descendo a rampa. A rampa de um vale, que chama Vale de Elá. Traduzido para o português, Vale dos Terebintos. E o que é terebinto, pregador? Que bicho que é este? Terebinto é nome de uma planta. Uma planta que quando você olha para ela, quando ela está crescendo, você não dá nada para o terebinto. Porque terebinto cresce primeiro para baixo. A riqueza do terebinto não está do solo para cima. A riqueza do terebinto está do solo para baixo. Ele cresce 2 palmos para baixo e 1 palmo para cima. Você vê o terebinto crescer e diz assim, coitadinho, vai morrer, tem pouca folha. Os gravetinhos, chamados galhos, são tão frágeis. Só que terebinto tem algumas características. Primeira característica do terebinto, o nome da planta que dá nome ao vale. Terebinto, ela independe de situação climática para sobreviver. Terebinto, se for deserto, como é no contexto e na localização geográfica, sobrevive. Se é frio, sobrevive. Segundo lugar, terebinto, ele cresce sozinho. Terebinto não precisa de outra planta para crescer. Os senhores bem sabem que existe planta que só vinga, como mamãe falava assim, a planta vai vingar, ou seja, que vai crescer se tiver acompanhada de outra planta. Os senhores sabem disso. Vou dar um exemplo, que é um exemplo da orquídea. A orquídea na verdade é como se fosse um parasita. Ela pega e começa a sugar a seiva, os nutrientes da outra planta para sobreviver. Só que terebinto não. Terebinto cresce sozinho. Davi está num vale chamado Vale dos Terebintos. Davi está num vale, o vale que recebe o nome de uma planta, que quando você olha para ela, a primeira impressão quando cresce, você fala, coitada, vai morrer, não dá em nada. Segunda característica, independe de situações climáticas para sobreviver. Terceira característica, quando chega na fase adulta, chega a aproximados 10 metros de altura. É Davi que está ali, desprezado Davi, ninguém dava nada, o esquecido Davi. Só que Deus não perdeu o controle, não. Fala para alguém, Deus não perdeu o controle, não. Deus não perdeu o controle, não. Davi está descendo a rampa de acesso, chegou como um anônimo. Ei, meu Deus, está descendo a rampa de acesso. Sabe o que está acontecendo no coração do jovem? Medo. Está descendo com roupa de pastor, com cajado de pastor na mão. Está descendo a rampa, mas quando ele olha para o lado do vale, o que é que ele enxerga? Um pé de terebinto. Ele olha para o terebinto e diz assim: ei,
cresceu sozinho. Eu também cresci sozinho entre as ovelhas. Ei, terebinto, eu conheço a tua história. Ninguém dava nada por ti. Falaram que você não ia vingar, mas olha que árvore bonita. Eu também, terebinto, cresci sozinho. Ninguém deu nada por mim, mas a mão de Deus fez. Eu vim pregar para uma geração que entrou em 2024, chamada geração dos terebintos. Não está entendendo? Entenda. Olharam para você e falou: vai morrer. Olharam para você e falou: 2023 não te ceifou, 2024 vai te matar. Mas você está aqui, terebinto. A mão de Deus te guardou, terebinto. A presença de Deus te conquistou. Quando Davi vê o terebinto, Davi recebe força. Davi desce a um rio que nesta época dá-se a entender que era verão, estava seco. Este riacho só enche de água no inverno. Aleluia. Ele olha e escolhe 5 pedrinhas, as minúsculas, porque pedra de pastor não é tijolão. Pedra de pastor de ovelha não é paralelepípedo. Pedra de pastor de ovelha é pedra pequena, que ninguém dá nada, mas quando sai da funda faz estrago na seara de Satanás. É por isso que você chega aqui cansado, desprezado, enfermo, atribulado, carregado, sobrecarregado. Chega, pastor, ora por mim. Pastor logo mete a mão na funda, pega a pedrinha, joga na tua cabeça, você sai restaurado, liberto. Aleluia. Ele pegou 5 pedrinhas do riacho. O gigante olha para ele e diz assim: não sou cachorro. Mandou o menino com um pedaço de pau na mão, cajado do pastor. Para resumir, tem a minha mão. Aleluia. O que ele profetizou está na sua mão. A cabeça do gigante como um grande troféu. Não entendi? Entenda. Agora, ministro aqui, 2 minutinhos, já termino. Não importa como foi 2023. Você entrou num novo ciclo. Você já está dentro de um novo ciclo. E esse ciclo chamado 24 será conquistado com a presença. Você chegou aqui, terebinto, frágil, cansado. Terebinto. Não, olha para alguém que está perto de você, olha para ele e fala assim: ei, terebinto. Falaram que você não ia chegar, hein? Mas você passou pela pandemia, passou pela crise financeira, passou por tudo. Tanta gente morreu, você está aqui. Tanta gente se foi, você está aqui. Ei, terebinto, é a mão de Deus que te guardou. Fala para ele. Ô, terebinto, é a mão de Deus. O segredo aqui não é a aparência. O segredo aqui não é a aparência da planta. O segredo aqui é a essência que tem dentro da planta. É presença. É presença. Não entendi. Eu moro ali na esquina, não sei. Eu moro na casinha de madeira, não entendi. Eu moro ali, não tenho condição, não é o lugar. Não é. Ei. Não é a aparência, é a essência que tem aí dentro. Quero que você levante a mão direita. Diga assim: 2024 é o meu ano. Estou já no mês 10. Pela fé, com a presença de Deus. Eu vim aqui para marcar território. Eu vou pisar na terra pela fé. E cada pisada que eu vou dar vai ter marca de azeite, vai ter marca de presença, vai ter marca. Meu Deus, é hoje. Esta irmã de blusa marrom
sua mão nas narinas, se levante. Deixa a Bíblia aí. Sobe a escada da galeria. Rapidinho, mas tem que ser rápido, ligeiro, bem ligeiro. Sobe. Vai subindo, né? Isso. Sobe. Aleluia, Jesus. Vira direito. Mais conhecidos. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos estar aqui lendo versículo 1, versículo 2, versículo de número 3. 17 é o capítulo, o livro é o primeiro livro de Samuel, histórico. 17, versículo 1 a 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Dan. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3. Os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Amém. Amém. Queridos, quando eu disse aqui, e já quero te adiantar de antemão, que eu serei o mais simples possível, o mais rápido e objetivo para esta noite. Uma vez um obreiro me perguntou: pastor, por que o senhor, no congresso, o senhor prega de um jeito, em uma escola o senhor prega de outro jeito, e em cultos de campanha o senhor prega de outro jeito? Porque cada culto é um culto. Amém? Então tá bom. Queridos, o que chama a minha atenção, e o interessante, quando nós estamos a observar um contexto histórico, ou quando nós estamos lendo, estudando os pormenores de um contexto, porque o texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando nós estamos a adentrar nas partes mais ambíguas de um texto, quando nós estamos a observar a expressão, a forma que a Bíblia Sagrada está apresentando um fato, uma cena, uma história, observe que as palavras não estão ali por um acaso. Quando a Bíblia começa a dar muitos dados, localização, nomes, interessante que é aí que Deus está por falar nos pormenores. Então, quando nós estamos a observar e a estudar, a ler a palavra do Senhor, nós não podemos ler Bíblia como se lê jornal. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Quando eu disse para vocês que nós estamos diante de uma das histórias bíblicas que é de sobremaneira conhecida de todos nós aqui no Velho Testamento, Antigo Testamento, nós vamos encontrar um momento preciso em que um gigante está a encontrar com um jovem pastor de ovelhas. Nós estamos pensando num embate, no maior e mais conhecido embate, encontro em um vale. E quando nós estamos a pensar, a imaginar que um gigante dos seus aproximados 3 metros de altura,
450 quilos aproximados. E a Bíblia Sagrada refere-se a ele como campeão da Filístia, ou campeão dos filisteus. Dá-se a entender que este, chamado Golias de Gate, era alguém que não conhecia a derrota, era alguém que ganhava todos os embates contra um jovem dos seus aproximados 15 anos de idade, 15 a 17 anos de idade. Nós estamos pensando no verdadeiro massacre, porque não tem lógica, não tem coerência afirmar de uma forma natural que o jovenzinho que não tinha nenhum preparo para a guerra está vencendo um gigante campeão dos filisteus. Nós estamos diante dessa história que conquista crianças, adultos, anciões. Essa história que é conhecida no seio da igreja, que é conhecida fora da igreja. Golias e Davi, Davi e Golias. O que chama a minha atenção propriamente dito é simplesmente a localização que a Bíblia está a apontar, está a falar do encontro que dera-se esses dois personagens. Eles estão acampados em um local, e este local era a margem de uma depressão entre os montes, chamada de vale. Este vale, a Bíblia diz que é o vale de Elá, em outras traduções Carvalho, mas na essência Elá. Foi neste vale que a sorte de um garoto, de um jovem. E quando nós paramos para pensar acerca deste jovem, esse jovem que carregava em si marcas dentro do seu âmago, da sua alma, do seu sentimento, insatisfatórias. Esse jovem que, bem que na verdade, antes de Deus dar a ordem ao profeta Samuel para encher um chifre de azeite, ou vaso de penetração, mas o chifre que fala de autoridade, e derramar um óleo sobre a sua cabeça. Antes deste fato, nós estamos diante de um jovem e parece-me que as pessoas nem o conheciam como Davizinho da casa de Jessé. Era conhecido simplesmente como um desprezado entre seus irmãos. Os senhores bem sabem mais do que eu que este Davi cuidava de ovelhas, as ovelhas de seu pai. Os senhores sabem mais do que eu que este Davi propriamente não estava a cuidar de ovelhas simplesmente porque era caçula, mas sim porque a sua família o desprezava. Outro dia a gente, quem sabe, se Deus deixar. O que chama a minha atenção é que esse jovem carregava marcas. O que chama a minha atenção é que este garoto que está crescendo, cresce em um contexto de desprezo, cresce em um contexto, e parece que, veja, eu sou caçula, então eu falo com propriedade, isso. Parece que os irmãos mais velhos, ao olhar para o menor de idade, de uma ordem hierárquica, diz assim: o que este vai render? O que vai sair deste? Não tem experiência. Esse daí, quantas vezes eu ouvi? E meu apelido, eu vou confessar que eu me sinto aqui lá em Cajati, ou lá em Pilar do Sul. Eu me sinto em casa aqui. O meu apelido entre meus irmãos é Neném, por ser caçula. Eles diziam assim: o Neném, Neném. O pai e a mãe mimam muito o Neném, não vai dar em nada. É o pequeno.
é alguém que ninguém acredita. Mas parece-me que enquanto o rei que foi pedido pelo povo, não foi Deus que deu, foi o povo que pediu, está se desviando de um contexto, de uma ordenança ou de um querer divino. No campo estava o desprezado a tocar e dedilhar uma harpa, e parece-me que enquanto ele dedilhava a sua harpa, ele estava a entronizar os mais altos e perfeitos louvores a Deus. Esse Davi não tem contexto para ser rei. Esse Davi não vem de um sistema, de uma família, de um sistema monárquico, ou seja, seu pai não era rei. Foi a adoração singela, foi o dedilhar de uma harpa, em meio ao esquecimento, ao desprezo, à solidão, ao crescer sozinho entre as ovelhas, que está conquistando o coração de Deus. Sim, senhoras e senhores, Davi só foi rei porque a adoração conquistou o coração de Deus. Davi foi rei porque Deus assim o escolheu para si, não tem outro significado. Nós vamos ver que depois que o profeta chega, a fila passa, a pergunta ressoa, não tem mais ninguém, o menor, só resta o menor. E o óleo, o suprassumo do óleo, cai sobre a sua cabeça e começa a escorrer sobre a sua cabeça. Diz o texto que o Espírito, com E maiúsculo, se apodera desse jovem que era desprezado por homens, mas que era amado por Deus. É aí que está o grande porém. Não entendi? Entenda, por favor. Não importa se alguém não vá com o teu jeito, se alguém te despreza, se alguém não acredite no teu potencial, se Deus te ama, se Deus acredita, tá bom, tá muito bom. A presença do Senhor, por que não dizer, se apodera de Davi. Nós estamos diante de um texto e de uma história que diz que esse Davi andou de 20 a 28 quilômetros para sair de sua casa e chegar até um vale, simplesmente por obedecer seu pai. Foi levar alimento, o primeiro entregador de fast food da história. E foi ver se seus irmãos estavam bem, os mesmos que desprezavam ele. Quando Davi está chegando, eu quero que você comece a visualizar a cena, porque eu só estou dando um paninho de fundo histórico para você entender o que Deus quer falar contigo hoje aqui. Quando Davi está chegando na manhã daquele dia, ele está ouvindo um gigante descendo a rampa. E como que era a rampa? Eles estavam acampados em um monte, os filisteus, que guardava geograficamente Gate, no meio o vale, no outro lado, no outro monte, estava o exército de Israel. Então Golias de Gate descia 40 dias. Quantos dias? E 80 vezes. Foram 40 dias mais 80 vezes. Primeiro pela manhã, descia a rampa de acesso, parava na frente do exército de Israel e dizia assim: eu quero um homem para lutar comigo. Interessante que não era somente um embate, uma luta, porque a condição era a seguinte: se o seu capitão me vencer, todos nós filisteus
vamos servir a vocês. Mas se eu vencer, todos vocês serão nossos servos. Então o que está aqui não é simplesmente uma afronta qualquer contra um exército. O que está aqui é a sorte de uma nação que estava em jogo. E mais do que isso, a honra de um Deus que estava sendo afrontada por um filisteu. Davi está chegando, eu quero que você veja a cena. Davi está trazendo a marmitinha, eu quero que você pense na cena. De repente ele está ouvindo o que? O gigante a afrontar, um exército a temer, batendo canela na outra. E Davi pergunta: o que é isso? Já começaram a falar